Lista 2 de teoria eletromagnética, exercício 1. A figura deste exercício mostra uma espira condutora CDFG, colocada sobre uma mesa horizontal. Um ímã é afastado verticalmente da espira de maneira indicada na ilustração. Então, observe ali pela figura que o ímã está sendo afastado. O polo que está para baixo é o polo sul. Portanto, vamos analisar o que se pede. O campo magnético estabelecido pelo ímã em pontos no interior da espira está dirigido para cima ou para baixo? Justifique a sua resposta. Então, vamos lembrar aqui a questão do campo. Se ele estivesse com o norte para baixo, o campo estaria entrando no plano do papel. Como ele está com o sul para baixo e o norte para cima, o campo está dirigido para cima, ou seja, perpendicular à folha, mostrando uma imagem mais ou menos que nem esta daqui. Como ele está com o polo norte para cima, o campo magnético ele está apontado de acordo com aquela setinha vermelha que está na foto, ou seja, direcionado para cima. Letra B. O fluxo magnético através da espira está aumentando ou diminuindo? Veja, como o ímã está se afastando, as linhas de campo estão diminuindo gradativamente dentro da espira. Portanto, o fluxo magnético está diminuindo. C. Qual o sentido da corrente induzida que aparece na espira? Como o fluxo está diminuindo, e ali tem o sul, pela lei de Lenz, lei de Faraday, a tendência da corrente é evitar a variação do fluxo. Portanto, ele vai criar um polo norte na espira, evitando com que o sul afaste. Para criar este polo norte, a corrente deve partir no sentido DFCG. Se a gente colocasse olhando de cima, ele estaria fazendo sentido anti-horário, mas observe que a sequência DFGC. Letra D. O campo magnético que a corrente induzida cria no interior da espira deve estar em qual direção? Então já foi respondido na anterior. Deve fazer um polo norte e o campo magnético que está ali, ele deve seguir para cima também. Lista 2 de teoria eletromagnética, questão número 2. Uma espira de raio circular R igual a 10 cm está colocada perpendicularmente a um campo magnético uniforme de módulo B igual a 0,1 Tesla, ou 10 na menos 1 Tesla. Reduzindo-se uniformemente o valor de B para zero, observa-se que a FEM induzida E é igual a 0,02 volts. Essa FEM é induzida na espira. Quanto tempo decorreu até que o valor de B se reduzisse a zero? Temos aqui os dados do problema e a equação da FEM induzida é variação do fluxo pelo tempo. E a equação do fluxo magnético é o campo vezes a área vezes o cosseno de θ. Como eles estão perpendicular, o cosseno é zero, logo vai dar 1. E o fluxo magnético fica. A área da espira circular é π vezes r ao quadrado. Como o raio é 10 centímetros, vamos substituir aqui e achar a área. Temos que o raio é 10 centímetros, ou seja, 10 na menos 1 metro. Raio ao quadrado vai ficar 10 na menos 2 π metros quadrados. Vamos substituir nesta equação e ver o resultado. O campo é 10 na menos 1 Tesla e a área é 10 na menos 2 π. Portanto, o fluxo magnético vai ser π vezes 10 na menos 3 ou 10 na menos 3 π, tanto faz. Vamos substituir aqui para achar o tempo. A equação fica desta forma e vamos ver. 10 na menos 3π, que é o fluxo, e 2 vezes 10 na menos 2, que é a tensão induzida. Podemos simplificar ainda. Ficamos com 1,57 vezes 10 na menos 3 segundos. 1,57 vezes 10 na menos 3 segundos, ou 1,57 milissegundos, uma vez que 10 na menos 3 é mili. Esse é o tempo que levou para induzir esta tensão. Lista 2 de teoria eletromagnética, exercício 3.
Suponha que uma carga elétrica de 4 microcoulombs seja lançada em um campo magnético uniforme de 8 Tesla, sendo de 60 graus o ângulo formado entre V, que é a velocidade, e B, que é o campo magnético. Determine a força magnética que atua sobre a carga, supondo que a mesma foi lançada com velocidade igual a 5 vezes 10 na 3 metros por segundo. Os dados são carga igual a 4 microcoulombs, campo igual a 8 Tesla, θ 60 graus, o seno é raiz de 3 sobre 2 e a velocidade 5 vezes 10 na 3 metros por segundo. Temos que a equação da força magnética em cima de uma partícula é dada por QVB seno θ, onde este ângulo é entre a velocidade e o campo. Portanto, a carga é 4 microcoulombs, ou seja, 4 vezes 10 na menos 6. A velocidade é 5 vezes 10 na 3. O campo é 8. E o seno de θ, que é a raiz de 3 sobre 2. Ficamos com a equação desta forma, logo, simplificando a raiz de 3 e simplificando aqui as potências. Logo, o resultado é 14 vezes 10 na menos 2. O resultado é 1,4 vezes 10 na menos 1, dando como resposta correta a letra D. Lista 2 de eletromagnetismo, questão 4. A figura mostra uma espira metálica com 60 centímetros de lado, sendo deslocada para a direita com velocidade V igual a 2 metros por segundo, em uma região onde existe um campo magnético. Observe a figura que o campo magnético é 1 Tesla. Este campo é perpendicular ao plano da espira, saindo da folha de papel, como indica a figura. De acordo com estas informações, pode-se afirmar que a FEM induzida e o sentido da corrente na espira são, respectivamente, como a FEM é dada por variação do fluxo sobre delta tempo e o fluxo é B vezes área, então temos que a FEM induzida é B vezes área sobre delta T. Mas a área é dada pelo comprimento e largura, já que a espira é retangular. Mas observamos que, se ele está variando este comprimento, porque esta lateral não muda, temos que isso aqui é uma velocidade. Logo, a fé induzida vai ficar o campo vezes o lado, vezes a velocidade com que ele está se deslocando. Teremos então o seguinte. O campo é 10 na menos 1, que é 0,1. O comprimento é 60 centímetros, é 6 vezes 10 na menos 1 em metros. E a velocidade 20 metros por segundo. Portanto, este é o valor da nossa fé induzida. Então, temos que dar 1,2 volts. Agora, é sentido horário ou anti-horário? Se ela fizer o sentido horário, vai dar um polo norte para baixo. Se ela fizer o sentido anti-horário, vai dar um polo norte para cima. Como essa espira está se retirando, ela está diminuindo, e temos um polo norte aqui, ela vai criar um polo sul, de forma que se oponha à variação, como se essa espira fosse atraída a ficar lá dentro. Então, para o polo norte para cima e com o polo sul para baixo, fazendo o oposto do movimento, tentando segurar. Portanto, sentido anti-horário. Resposta correta, letra C. Lista 2 de eletromagnetismo, exercício 5. Um feixe é constituído de dois tipos de partículas com cargas elétricas iguais. As massas M1 e M2, M1 é diferente de M2, ao adentrarem com velocidades iguais uma região onde existe um campo magnético uniforme, as partículas de M1 e M2 descrevem, no mesmo plano, trajetórias semicirculares diferentes, com raio 1 e raio 2, respectivamente, como ilustrados na figura. Expresse a razão das massas M1 e M2 em termos de R1 e R2. Bom, sabemos que o raio é dado por massa vezes velocidade dividido por carga.
e o valor do campo. Logo, temos que R1 sobre R2 vai ficar da seguinte forma. Uma vez que R1 dividido por R2, o R2 estando embaixo, ele inverte e passa multiplicando. Como o campo é o mesmo, a carga é a mesma e a velocidade é a mesma, podemos cortar e simplificar. E temos que a relação R1 sobre R2 fica M1 sobre M2. Como o problema pedir razão M1 sobre M2, temos que vai dar R1 sobre R2. E tá ok. Lista 2 de teoria eletromagnética, questão número 6. Uma partícula eletricamente carregada com carga de 5 microcoulombs adentra uma região de campo magnético com velocidade 2 vezes 10 na 6 metros por segundo. O ângulo formado entre a velocidade da partícula e o campo magnético de intensidade igual a 2 Tesla é de 90 graus. Calcule o módulo da força magnética que atua sobre a partícula. Estes são os dados do problema. Q igual a 5 microcoulombs, velocidade igual a 2 vezes 10 na 6 metros por segundo, o campo 2 Tesla e o ângulo entre eles é 90 graus. Portanto, está entrando perpendicularmente. E a força é dada por? Força é dada por QVB seno de θ. Como o ângulo é 90, ali fica 1. A carga é 5 vezes 10 na menos 6, a velocidade é 2 vezes 10 na 6 e o campo é 2 Tesla. Resultado, 20 newtons. Proposição correta, letra B. Lista 2 de teoria eletromagnética, exercício número 7. Na figura abaixo temos a representação de uma espira circular de raio R e percorrida por uma corrente elétrica de intensidade I. Calcule o valor do campo de indução magnética, supondo que o diâmetro dessa espira seja igual a 6 π centímetros e a corrente elétrica seja igual a 9 amperes. Os dados do problema. Raio igual a 3 π centímetros, uma vez que o diâmetro é 6 π centímetro. A corrente é 9 e o μ é igual a 4 π vezes 10 na menos 7. Como o campo é dado por μ0i vezes 2 dividido por 2 vezes o R, colocamos ali o μ e a corrente, e agora o raio. Ok. Vamos simplificando a equação, de forma que temos o seguinte resultado. Simplificando, campo igual a 6 vezes 10 na menos 5 Tesla, resposta correta, letra A. Lista 2 de teoria eletromagnética. Exercício número 8. Veja as afirmativas. 1. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de uma força magnética. Não. Esta não está correta, uma vez que a força depende do ângulo. E se ela entrar paralelamente ou antiparalelamente, não sofrerá força nenhuma. Então, não é sempre. Número 2. Uma carga elétrica submetida a um campo elétrico sofre sempre a ação de uma força elétrica. Essa é básica, bem simples, correta. Número 3. A força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético é sempre perpendicular à velocidade da carga. Como explicado já no primeiro, essa também está correta. Portanto, somente a 2 e a 3 estão corretas. Proposição correta, letra D. Lista 2 de eletromagnetismo, exercício número 9. Uma partícula de massa igual a 1 grama, eletricamente carregada com 2 milicoulombs, adentra perpendicularmente com velocidade de 10 na 2 metros por segundo em uma região de campo magnético uniforme, de módulo igual a meio Tesla. O raio da trajetória desta partícula em metros é de... Temos os seguintes dados. Massa igual a 1 grama, que fica 10 na menos 3 kg.
Carga é igual a 2 milicoulombs, que fica 2 vezes 10 na menos 3 coulomb. Velocidade, 10 na 2 metros por segundo, e campo meio Tesla. Temos que a equação é dada por mv dividido por q vezes b. Massa ali, velocidade, a carga e o campo. Simplificamos aqui, e 2 vezes 5 dá 10, que elimina aqui. Logo, o meu raio vai ser de 10 na 2 metros, que é igual a 100 metros. Dando como resposta correta, letra A. Lista 2 de eletromagnetismo, questão 10. Vamos supor que uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes esteja percorrendo um fio condutor retilíneo. Calcule a intensidade do vetor indução magnética em um ponto localizado a 2 centímetros deste fio. Adote que μ é 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro dividido por ampere. A equação nos dá que B, o campo, é igual a μ0i dividido por 2r, para calcular o campo radialmente a um condutor. Suponha que aí está o condutor, que é percorrido por uma corrente I. Portanto, ao redor deste condutor vai criar um campo. Então, eu quero saber o valor deste campo nesta distância R igual a 2 centímetros. Temos que a corrente é 5 amperes e a distância que a gente quer calcular este campo é 2 centímetros. Substituindo, teremos o seguinte resultado. O valor de μ0 vezes a corrente vezes a distância. 2 vezes 10 na menos 2, porque está em centímetros. Vamos simplificar. E temos que o resultado fica 5 vezes 10 na menos 5 Tesla, dando como resposta correta, letra D. Lista 2 de eletromagnetismo, questão 11. Quando uma partícula carregada eletricamente penetra num campo magnético uniforme e estacionário, perpendicularmente às linhas de indução do mesmo, podemos afirmar que, letra A, a partícula tem um módulo de sua velocidade aumentado e descreve uma trajetória parabólica. Não, errado, né? Letra B, a partícula é desviada descrevendo uma circunferência no plano das linhas de indução magnética. Não, se você lembrar da regra da mão direita, você vai ver que a letra B está errada. Ela é perpendicular às linhas. Letra C, a partícula é desviada, descrevendo uma circunferência no plano perpendicular à linha de indução magnética. Correta a letra C, mas vamos adiante com a letra D. Letra D, a partícula descreverá uma circunferência cujo raio será diretamente proporcional ao módulo da indução magnética. Não, ela é inversamente proporcional. Quanto maior o campo, mais fechada é essa curva, portanto, é inversamente proporcional. E letra E, a partícula descreverá uma circunferência, cujo raio será diretamente proporcional à carga da partícula. Veja que ele é inversamente proporcional também à carga da partícula. É só lembrar da equação, que o raio é igual a m vezes v dividido por q vezes b. Portanto, correta letra C. Lista 2 de eletromagnetismo. Questão 12. Um elétron atravessa uma região R do espaço que contém campos elétrico e magnético uniformes, perpendiculares entre si, e a velocidade do elétron, de acordo com a figura abaixo. Observe a figura. Sabendo que o valor do campo é 150 volts por metro, e o campo magnético é 2 vezes 10 na menos 3 Tesla, qual deve ser a velocidade escalar dos elétrons, para que ele não seja defletido ao passar por esta região? Então, observe aqui. Aqui está o elétron. O elétron ele tem carga negativa. O campo elétrico está assim,
Portanto, aqui é positivo e aqui é negativo. Então, ele sofre uma força elétrica para cima. Mas o elétron está entrando num lugar onde tem um campo magnético saindo. Portanto, como é um elétron, a carga é negativa, vamos usar a mão esquerda. Velocidade para lá, o campo para fora. E a força vai dar para baixo. Portanto, a força magnética vai ser para baixo. Temos, então, que igualar essas duas forças aqui para que esteja ok. Então, vamos ver como é que funciona a força elétrica. Qual o valor da força elétrica? Porque, no fundo, o nosso vínculo é que a força magnética tem que ser igual à força elétrica. Lembrando que força elétrica é campo vezes carga. O campo é 150 volts por metro, ou podemos dizer que é Newton por Coulomb também. E a carga do elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Temos que a força elétrica é 240 vezes 10 na menos 19 Newton, ou ficamos com força elétrica igual a força magnética, que é 2,4 vezes 10 na menos 17. Observe que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19. Como a força magnética é dada por QVB seno de θ e eles estão perpendiculares, esse seno de θ vira 1. Portanto, a nossa força magnética é dada por QVB. Mas eu quero achar a velocidade. Portanto, agora substituiremos valores. Convenientemente, eu volto para 10 na menos 19, porque a carga vai ter em 10 na menos 19. Assim. E ali está o valor do campo. Só passei o 10 na menos 3 para cima, que fica 10 na 3, e temos que a velocidade fica 33,3 vezes 10 na 3 metros por segundo. Vai me dar como resposta 3,0 aproximadamente, vezes 10 na 4 metros por segundo. Resposta correta, letra B.